Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal Base Matemática. Meu nome é Júlio Herbert e hoje nós vamos ter uma super mega aula de potenciação. Esta aula é destinada para alunos do sexto ano que já viram adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje nós vamos ver uma operação nova, que é nova para alunos do sexto ano, tá? Que é a operação de potenciação, tá certo? Mas essa aula também é para você que está aí de boa, né? Já viu esse conteúdo, quer revisar, tá estudando, não lembra mais, ou quer assistir só por assistir, ou então tá acompanhando seu filho. Se você é um pai que tá acompanhando seu filho, show de bola, você é um pai nota 10, tá, gente? Então, gente, se você ainda não é inscrito, olha, se inscreva aí, tá? Ativa o sininho, dê seu like, comente, tá? Qualquer dúvida, gente, sugestão, reclamação, pode deixar aí seu comentário aí. Se você quiser o número da minha conta também, eu vou lhe dar o número da minha conta para você depositar dinheiro, tá? É brincadeira, tá? Então, fique aí com essa super mega aula de potenciação. Valeu, gente. Boa aula para vocês. Então, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar uma operação nova, né, para os alunos do sexto ano. Essa operação, assim, ela não é difícil, tá? Que nada é difícil. Não venha com essa história, não. Que não tem nada difícil de matemática, ok? Agora, para poder aprender essa operação nova, que é a potenciação, é imprescindível que você saiba multiplicar. Mais uma vez, se você não sabe multiplicar, tem uma aula nossa, que tem um link aqui embaixo, é só você clicar. Se eu não me engano, é a segunda aula deste curso. Tá? Lembrando que esse curso é destinado a alunos do sexto ano, então a gente está tratando aqui de operações mais básicas, de forma mais básica, tá? Se você por acaso é uma pessoa tem um assunto desse daqui, potenciação, que é mais avançado, que geralmente é para alunos do oitavo, nono ano, tá? Essa aula a gente vai publicar depois, ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos para cá. Olha, potenciação, vamos começar aqui com multiplicação, tá? Ó, seguinte, lembrando que esses pontinhos aqui simbolizam multiplicação, tá? Foi-se aquele tempo que você usava aquele X para multiplicação, tá? A multiplicação agora para a gente é um ponto, tá? Faça um pontinho mais grosso aí para você poder diferenciar a multiplicação do ponto mesmo. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma multiplicação de 4 fatores iguais, tá? Tem uma multiplicação de 4 fatores iguais, onde o fator que está sendo multiplicado aqui é o 2, tá? Então, se eu tenho este número aqui 4 vezes multiplicados, tá? Tenho 2 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu posso representar esta multiplicação de outro formato. Eu posso representar assim, ó, 2 elevado a 4, tá? Se escreve dessa forma aqui, ó, 2 elevado a 4. Escrevi até de vermelho aqui, ó. Isso aqui quer dizer, ó, 2 elevado a 4. Professor, se fosse 3, 3, 3, 3, seria 3 elevado a 4, tá? Ok, gente? Isso daqui eu posso escrever dessa forma, 2 elevado a 4. E se você for resolver esse problema, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, bem fácil aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o valor para esse camarada aqui é 16, ok? O valor para este rapaz é 16. Então, não cochila não, vem aqui comigo, ó. Então, vamos pegar só essa representaçãozinha aqui, ó. Vamos para cá. Olha, eu posso escrever, eu posso dizer que 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado a 4, deixa eu escrever aqui um pouco maiorzinho.
2 elevado a 4. Escrever mais um. 2 elevado a 4, isso é igual a 16. Tá? O nome desta operação é potenciação, tá? Não esqueça disso não. Potenciação. Uma operação nova para alunos do 6º ano. Então, eu acabei de calcular 2 elevado a 4, isso é igual a 16, tá? Então, gente, eu acabei de calcular isso aqui, ó. Quem é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Se fosse, seria 7, 7 elevado a 5, seria 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, tá? Daqui a pouco a gente faz outros exemplos. Então, aqui, cada um desses camaradas recebe um nome. Quando você nasceu, seu pai e sua mãe não lhe deu nome, aqui é do mesmo jeito, tá? Cada um deles recebe um nome específico. Olha, esse camarada aqui, ó, esse rapazinho, ele é chamado de base, tá? Chamado de base porque ele é o fator que está sendo multiplicado, ó. 1, 2, 3, 4. O 2 aparece 4 vezes aqui. Ele é chamado de base. Ok? Cochile não. Esse rapaz aqui de cima, esse daqui, ele é chamado de Peraí que meu X está meio feio. Expoente. O expoente, ele quem diz quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Se aqui fosse 10, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá? Se aqui fosse 20, seria 2, 20 vezes, ok? E o resultado desta operação, é chamado de potência, tá? Chamado de potência. Tá aí o nome porque é potenciação, porque o resultado é a potência, ok? Então, recapitulando aqui para não esquecer, para não perder nada, ó. Se aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever 2 elevado a 4, que o nome dessa operação aqui é potenciação. Eu vou obter uma potência, ok? Se eu for calcular 2 vezes 2 vezes 2 4 vezes, aqui dá 16. E reescrevendo isso aqui, eu tenho 2 elevado a 4, no caso, né? Eu nomeei cada um deles, onde o fator que está sendo multiplicado é a potência, é a base. O número que indica quantas vezes esse fator está sendo multiplicado por ele mesmo é o expoente. E a solução desse problema é a potência, ok? Vamos ver só mais algumas representações agora, como é que eu represento, como é que eu escrevo multiplicações em forma de potenciação e como é que eu calculo potenciação, tá? Guardei. Opa! Olha, então aqui é o seguinte, ó. Já que nós já vimos o que é a base, o que é expoente, o que é a potência, e essa operação de potenciação, um exercício bem simples, tá? Exercício bem simples. Eu só quero agora, eu tenho essas multiplicações, essas 5 multiplicações, e eu quero escrever essas multiplicações em forma de potenciação. Então, em primeiro lugar, ó, observa aí qual é o valor da base. Primeira coisa, escreve-se a base, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a base aqui, no caso, os fatores que estão sendo multiplicados aqui é 3. Então, aqui eu tenho 3, vai ser a base, tá? Agora, observa quantas vezes o 3 está sendo escrito, está sendo multiplicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Então, o expoente aqui é 7. Viu como é fácil? Primeiro, você escreve a base, depois o expoente. Lembrando, a base é o fator que está sendo multiplicado. E o expoente é o número que indica quantas vezes esta base está sendo multiplicada. Tá? Aqui do mesmo jeito, né? Agora é mais simples, né? Ó, aqui o 7 aparece 3 vezes, então aqui é 7 elevado a 3. Opa. Aqui o 5, ó, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 5 elevado a 6. Ok?
E aqui 1 está sendo multiplicado por ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 1 elevado a 7. E por último eu tenho 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 10. 10 elevado a 4, porque o 10 está sendo multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Ok? Então veja aí como é simples escrever em forma de potenciação. Agora nós vamos calcular as potências. Tá? Bem, nós já aprendemos a representar as potências, tá? Em forma de potenciação. Agora nós vamos aprender a calcular cada potência. Tá? Então eu tenho aqui 4 exemplos, vou responder com vocês estes 4 exemplos. Lembre de sempre separar em seu caderno os cálculos, né, da resposta, tá certo? É importante que você desenvolva o cálculo. Eu ainda digo mais, é até mais importante você desenvolver o cálculo, é mais importante do que você botar só a resposta. Porque o professor geralmente está interessado no seu raciocínio, no que você fez para chegar nessa resposta e não propriamente só na resposta. Então vamos lá, né? Então aqui é o seguinte, eu tenho 3 elevado a 5. Olha como é que eu vou responder. 3 elevado a 5. Escrever aqui de outra cor, né? Para destacar mais. Escrever aqui de preto. 3 elevado a 5, ó. Tem o seguinte, ó. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3. Não, peraí. Volta. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, tá? Olha, 3 elevado a 5 é o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes, tá? Então eu vou ter que calcular essa multiplicação, que você já sabe. Lembrando, se você não sabe, é importante que você volte na aula de multiplicação e aprenda, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Vou multiplicar, vamos multiplicar aqui. Vamos lá. Olha, eu tenho 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, professor, beleza. Você pode fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E por último tem o 3 aí, né? Ó. Aí você faz assim, ó. Olha aí na sua tabuada, ó. 9 vezes 9. Tá? 81. Aí, ou seja, se eu multiplicar esse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81, tá? E 81 vezes 3, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. 243. Certo? Ou seja, acabei de resolver com vocês um problema de potenciação. Certo? Professor, eu achei complicado esse jeito que o senhor fez. Tem como fazer de outro? Tem, vamos fazer de outra agora. Vou fazer multiplicando 1 a 1. 1 a 1 assim, ó. Tem aluno que faz assim. Eu prefiro fazer dessa forma que eu acabei de fazer, eu acho mais fácil. Olha, 3 vezes 3, 9. Opa, deu 9. Então 9 vezes 3 dá quanto? 27. 27 vezes 3, se você for multiplicar 27 por 3, vai dar 81. Opa, e 81 vezes 3? 81 vezes 3, ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. 243. Ok, gente? Você faz da forma que você achar melhor, desde que você obtenha o resultado. Ok? Sem perca de tempo, vamos logo para B, que é 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado. Daqui a pouco a gente vê o porquê. Aqui, gente, ó, a base é 4 e o expoente é 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 4 vezes 4 só. 4 vezes 4. Que isso é 4 vezes 4. Você multiplicar aqui, ó, 4 vezes 4, isso vai dar 16. Tá? Ok? Sem nenhuma dúvida, tá? E aqui 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo, como nós vamos ver daqui a pouco. Isso, na verdade, é 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que a base é 5, então nós vamos ter que escrever o 5 aqui como fator.
E o expoente é 3. O 3 indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, vamos lá. Aqui o que eu faço? Eu vou multiplicar. Ó. Vamos lá, presta atenção, cochila não. Olha, 5 vezes 5. Se você não memorizou, gente, a tabuada, eu recomendo que nesse exercício vocês fiquem de posse da tabuada para vocês não perderem tempo fazendo multiplicações, tá? Aquela tabuada da última aula, certo? Do 1 até o 9. Para não perder tempo, tá? Então, ó, 5 vezes 5, 25. Opa, beleza, 25. Show, show. Agora, 25 vezes 5. Pensa em dinheiro. 25 reais vezes 5. Isso mesmo, muito bem, gente. Muito bem, 125. Tá vendo como você está resolvendo potenciação? E agora por último, ó, 8 elevado a 4. 8 elevado a 4. Eu tenho 8 elevado a 4. Mais uma vez, a base é 8, o expoente é 4. O 8 indica o 4 indica quantas vezes o 8 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então isso aqui na verdade 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Aqui demora um pouquinho de tempo, né? Porque ele multiplicação por 8 é mais difícil, né? Mas aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer da forma que eu fiz no início aqui, com 3, ó. Vou multiplicar assim, ó, 8 vezes 8, e aqui 8 vezes 8. Lembrando que 8 vezes 8, se você der uma olhada na sua tabuada, isto dá exatamente 64. Tá? Para calcular esta resposta, eu preciso calcular quanto é que é 64 vezes 64. Então, como eu não sei isso de cabeça, eu vou calcular aqui, ó. 64 vezes 64. 64 vezes 64. Vou calcular. Eita, que os cachorros estão todos endemoniados. Vamos lá. Olha. Aquela multiplicação convencional que nós aprendemos na última aula. Olha. Vou multiplicar os números aqui de baixo pelo de cima. Cada um separadamente. Então, ó. 4 vezes 4. 16, vem 1, né? Ó, vem 6, vai 1. Nessa altura do campeonato é importante que você saiba multiplicar bem. 4 vezes 6 dá 24, com mais 1 dá 25. Ok? Opa, vou apagar em cima aqui porque ele não tem mais finalidade alguma. Vou fazer novamente agora a conta com 6. Ó. 6 vezes 4. Mais uma vez dá 24, então vou botar o 4 aqui embaixo do 5 e o 2 lá para cima do 6. E por último, 6 vezes 6, que vai dar, olha na sua tabuada, 36, com mais 2, 38. Vou somar tudo aqui, ó. Somando tudo, nós obtemos o quê? 6, 5 mais 4 dá 9. 2 mais 8 dá 10, vem 1 para aqui para cima. E 3 mais 1 dá 4. Olha aí. Resultado desta operação: 4.096. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6 dá 24, com mais 1, 25. 6 vezes 24, vai 2. 16, 36, com mais 2, 38. É isso. Tá certo, então. Beleza. Tá só conferindo aqui, mas deu certo. Então vamos lá, vamos colocar os valores aqui, ó. Esse camarada aqui deu 200. Se eu errar aí, gente, fala aí nos comentários, tá? 4 elevado a 2 deu 16. 5 elevado a 3 deu 125. 8 elevado a 4 deu 4.096. Ok, gente, então, ó, viram aí, ó, não é difícil, tá? Escrever essas operações aí, calcular, escrever e calcular, é fácil. Agora o que nós vamos ver, que resta ver agora, tem alguns
expoentes que são especiais, tá? Eles recebem nomes diferentes, como vocês, não sei se vocês perceberam aqui, eu falei que era 4 ao quadrado, aqui eu falei 5 ao cubo, tá? Vocês vão ver o porquê que eu posso chamar dessa forma. E nós vamos ver alguns macetezinhos com ainda quando a base é 1 ou quando a base é 10 ou quando o expoente é 0, ok? Então vamos lá, nós vamos ver alguns expoentes especiais, como o quadrado de um número e o cubo de um número. Primeiro aqui, ó, só para exemplificar aqui com vocês, eu tenho 3 figurinhas, tá? 3 figurinhas aqui. Uma formada por um quadrado, uma formada por 4 e outra formada por... Opa, aqui está errado, aqui é 3. Uma formada por 9 quadrados, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Lembrando lá da aula de multiplicação, tá? Aqui nós temos um quadrado apenas, né? Então se a gente fosse contar quantos quadrados aqui, a gente contaria quantos quadrados tem nessa direção e quantos tem nessa direção. Quantos na horizontal e quantos na vertical. Assim nós sabemos a quantidade de quadrados que obtemos na figura, tá? Então aqui, ó, eu tenho no caso 1 por 1, não é isso? 1 por 1. 1 nessa direção horizontal e 1 na direção vertical. E isso daqui, gente, dá, no caso, escrevendo isso em forma de potência, isso aqui é 1 ao quadrado. Correto? Beleza. Mesma coisa aqui com 2, ó. 1 ao quadrado não, 1 elevado a 2, perdão. Aqui eu tenho 2 quadrados na horizontal e 2 na vertical. Então no caso aqui eu tenho o que, ó? 2 vezes 2. Que é 2 na horizontal e 2 na vertical. Tenho 4 quadrados. Mas como é que eu escrevo isso? Dessa forma aqui, ó. De potência. Potenciação. Isso aqui fica 2 elevado a 2. Tá? E aqui, ó, vocês sabem que aqui são 9 quadrados. Se eu fosse calcular isso aqui, seria 3 vezes 3, que dá 9, né? Então aqui, ó, 3 vezes 3. Que eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a 2. Tá? Olha, este expoente 2 que nós acabamos de obter aqui, tá? Por este motivo que nós acabamos de ver, tá? Que ele forma, que nós vamos ver futuramente números quadrados perfeitos. Quando o número tem o expoente 2, ele é dito número quadrado, tá? Aqui eu posso dizer 1 ao quadrado, aqui eu posso falar 2 ao quadrado, aqui é 3 ao quadrado, tá? Quando uma base, uma potência tem base, ou tem expoente 2, ela é chamada de número quadrado, tá? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Se fosse 4 elevado a 2, seria 4 ao quadrado. Beleza? Agora nós vamos ver o cubo de números, que é a mesma analogia. Pronto, já vimos quadrado de um número, agora nós vamos ver cubo de um número, tá? Que é o seguinte, lembrando da aula de multiplicação, ou aqueles alunos que já trabalham com aquele cubo mágico, isso aqui é bem parecido, tá? Ó, aqui eu tenho um cubinho, então eu conto quantos tem em cada direção. Ó, quantos cubos eu tenho na direção horizontal, quantos eu tenho aqui na largura e quantos eu tenho na altura. Aqui no caso ele é 1 por 1 por 1, não é isso? Então aqui eu posso escrever assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1, que isso é igual a 3 ao cubo. Opa, perdão. 1 elevado a 3, tá? Que é a mesma coisa, ó. Esse cubão aqui, esse cubo grande, ele é formado por... para contar aqui no caso, eu tenho que calcular quantos cubos eu posso contar assim, na largura, no comprimento, quantos eu tenho na largura e quantos eu tenho na altura. Então aqui, quantos cubos eu tenho no comprimento, ó. 1, 2. Então aqui são 2. Quantos eu tenho na largura? 2. E quantos eu tenho na altura? 1, 2. 2. Eu posso escrever isso assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3.
Estão entendendo aí? Aqui do mesmo jeito, ó, nesse outro cubo grande, são 3 cubos no comprimento, 3 cubos na largura e 3 cubos na altura. Então, neste caso aqui, lembrando das aulas de multiplicação, para contar quantos cubinhos forma este cubão aqui grande, eu faço 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Que eu posso escrever 3 elevado a 3. Tá? Mesmo sem titulado dos números quadrados, quando um número tem expoente 3, eu posso dizer que ele é um número ao cubo. Tá? Um número que tem expoente 3, ele é um número cubo perfeito. Aqui eu posso dizer assim, ó, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Tá? Simplesmente por esta explicação aqui, geométrica. Tá? Explicação geométrica. Lembrando que quando um número tem expoente 3, eu posso dizer que ele é um número ao cubo, ok? Não esquece disso mais nunca, porque deixa eu lhe dar uma notícia boa. Você vai ouvir o nome número quadrado e número cubo a sua vida toda, tá? Sua vida do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Todo professor fala 5 ao cubo. Opa, você já sabe que é 5 elevado a 3. Certo? Então uma coisa que você tem que memorizar. Todo número que tem expoente 2 é número quadrado. Todo número que tem expoente 3 é número cubo. Certo? E agora nós vamos ver existem potências que é mais rápido de calcular. Não precisa você desenvolver o cálculo. Você fazer aquele cálculo que eu fiz aqui ainda há pouco para calcular o valor das potências. Existem algumas potências que o valor, só de você olhar já dá para saber. Tá? Nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver algumas assim, propriedades especiais, né? Das potências. Então eu chamo de potências especiais. Esses especiais não tem no livro, tá? Isso aqui eu que inventei esse nome. Tá, peraí que vai passando um avião. Pronto, já passou, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Gente, todo número elevado a 0 é 1, tá? Essas potências especiais quando o expoente é 0, quando o expoente é 1 ou quando a base é 10, tá? Quando o expoente é 0 é o mais fácil de todos. Quando o expoente é 0, o número é sempre, a potência é sempre igual a 1, tá? Sempre. Uma explicação até por propriedades que vocês não vão ver isso agora, tá? Vão ver na próxima aula de potências, quando vocês estiverem no nível mais avançado, porque vocês vão ter que ver as propriedades, tá? Que é o seguinte, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui eu tenho 1 elevado a 0, tá? Isso aqui é 1. 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. Acabou-se. Expoente é 0, não tenho o que pensar. O valor da potência é 1. Expoente é 0, acabou-se. Mesma coisa que acontece quando o expoente é 1. Quando o expoente é 1, gente, não tem o que fazer. Quando o expoente é 1, o valor da potência é o valor da base, sempre, sempre. Então aqui 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, não tem o que pensar. Se a base indica quantas vezes o fator vai se repetir, o fator aqui só vai se repetir uma vez. Então acabou-se. Então aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Não tem o que pensar. Tá? Eu só vou chamar a atenção para vocês de uma coisa, porque isso aqui não existe na matemática. Tá? Não existe o 0 elevado a 0. Isso aqui não existe, tá? 0 elevado a 0 não existe. Por quê, professor? Infelizmente, esta resposta, assim, vocês vão ver em propriedades, tá? Mas uma justificativa é que nenhum número pode ser dividido por 0, tá? Isso vocês vão ver em propriedades.
0 elevado a zero não existe, tá? E aqui, ó, quando o expoente é zero, não pensa duas vezes, o valor é 1. E quando o expoente é 1, não pense duas vezes. O valor da potência é sempre o valor da base. Agora só falta ver agora quando a base é 10. Vamos lá, né? Vamos finalizar isso daqui, esta aula de hoje, com essa importante propriedade aqui, ó. Propriedade não, né? Uma continha bem simples de fazer, que é quando a base é 10. Ó, acompanha aqui comigo, quando a base é 10, eu tenho o seguinte, ó. Lembrando, eu vou calcular aqui, depois você vai ver o que vai acontecer. Olha, 10 elevado a 1, não pensa duas vezes, né? Quando o expoente é 1, o valor é sempre, a potência é sempre o valor da base. Então aqui vai ser 10. Beleza, show. 10 ao quadrado, isso aqui é 10 vezes 10, que é o mesmo que? Muito bem, energia positiva, 100. 3, ó, 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. Isso aqui é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Que você sabe melhor do que eu, que isso é 10 vezes 10, que dá 100. E 100 vezes 10 dá 1000. É esse dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, tudo sai mais rápido. 10 elevado a 4. 10 a quarta potência. Isso aqui vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que você sabe que 10 vezes 10, 100. Opa, 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Que negócio é esse, professor? Não, hein? Olha, e 5 vezes 10, eu não vou nem calcular. Não vou nem calcular, sabe por quê? Vai calcular é você agora junto comigo. Olha, gente, que negócio interessante. Isso só acontece quando a base é 10. Fique bem claro, só quando a base é 10. Olha, 10 elevado a 1, o expoente aqui é 1 e a potência, o resultado é só tem um zero. O expoente aqui é 2 e o resultado tem 2 zeros aqui no final. Opa, o expoente é 3. Se o expoente é 3, então a potência tem 3 zeros. Nossa, professor, que negócio interessante. Só acontece quando a base é 10. E aqui, gente, ó, expoente 4, 4 zeros. Sem fazer nenhuma conta, sem medo de errar, mesmo. Isso aqui, na verdade, é 10, opa, 10 não. Isso aqui, na verdade, é 100.000. Por quê? Porque eu já sei que, pelo que nós acabamos de verificar, quando a base é 10, o expoente quem diz quantos zeros tem a potência. Ó, 4 zeros. Então aqui, se o expoente é 5, então quer dizer que o resultado é 1 com mais 5 zeros. Tá? Então, observe, gente, essa operação aqui, isso aqui é muito simples, tá, de memorizar. Tá? Não esquece disso não. Quando o expoente é 0, o resultado é 1. Quando o expoente é 0, a potência, o valor da potência é 1. Quando o expoente é 1, o valor da potência é igual ao valor da base. E essa aqui que é a mais fácil de todas. O expoente, não esqueça disso não, o expoente indica quantos zeros vai vir no final. Sempre. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, tá, gente? Os próximos tapes agora são para a resolução de alguns problemas, tá? Nós temos alguns problemas de potenciação e fica aí com esses problemas aí antes da gente encerrar a aula. Valeu? Obrigado aí. Olá, pessoal, então, visto esses assuntos, né, de potenciação, tudo isto, né? Fizemos alguns exercícios bem básicos. Então, eu vou trazer para vocês agora dois problemas, né? Dois probleminhas bem simples assim, de resolver de potenciação, tá? Conselho que eu dou para você: não tenha medo de resolver uma questão matemática, um problema.
Porque a partir do momento que você bota aquele empecilho, aquele medo, você está ali naquela questão com aquele receio de errar, aquilo vai atrapalhar muito no seu aprendizado, tá? Experiência própria, tá certo? Ninguém nasce sabendo de alguma coisa. As pessoas, elas têm uma certa aptidão para algum assunto, tanto que algumas vão seguir carreira, uma gosta de alguma coisa, uma gosta de arte, outro gosta de fazer música, tá? Então tire isso da sua cabeça. Se você botar ler questão com medo de errar, você nunca vai aprender nada novo, ok, gente? Então, ó, tira esse medo besta da cabeça e vem aqui comigo. Olha, vai aparecer no seu visual aí nosso primeiro problema. É um problema fácil, não é um problema... É simples de fazer, tá? Vai aparecer aí, olha aí. Calcule o 20º número da sequência abaixo. É isso, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64. E esses 3 pontinhos que está no final quer dizer que essa sequência continua. Então, vamos lá, vamos para cá. Eu vou só reescrever essa sequência. Então, a sequência começa com o número 1, depois começa com o número, vai com o número 4, 9, depois é o 16, depois é o 25, 36, aí 49, 64 e por aí vai, né? Lembrando, esses 3 pontinhos, você vê em qualquer lugar, quer dizer que isso continua, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Acabei de dar a resposta para você e você nem viu. Seguinte, essa sequência é chamada sequência de números quadrados perfeitos. O que é isso? Lembra lá do expoente especial 2? Quando o número está elevado a 2, isso quer dizer que o número está ao quadrado, ok? Então, gente, tem uma pequena sutileza aqui nessa sequência, tá? Olha, aqui, isso aqui é o primeiro termo da sequência, não é isso? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto, sexto, sétimo e oitavo. E nesse problema eu quero encontrar o 20º termo. Vou botar até assim, 20º termo. Quem é? 20º termo dessa sequência. Se você prestar atenção, essa sequência, ó, se eu fizer assim, se eu colocar 1 ao quadrado, me diga aí quanto é que é 1 ao quadrado? Isso mesmo. Quando a base é 1, não importa qual seja o expoente. Quando a base é 1, o valor da potência é sempre 1. Então, ó, 1 ao quadrado é 1. Me diga aí quanto é que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Já se ligaram aí no macete? Isso aqui é o seguinte, olha. 3 ao quadrado, quanto é que é? 9. Então, observe que o número da sequência é todo indicado pela posição ao quadrado. Ó, 4, quanto é que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado. Lembrando que 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Tá? Erro comum da galera fazer isso aqui, ó. 4 ao quadrado, isso aqui é 4 vezes 4. Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. Então isso aqui é 16. Alguns alunos erroneamente fazem assim, ó. 4 vezes 2, 8. Nunca faça isso, tá? Nunca faça isso. Muitos alunos tendem a cometer esse erro. Então isso aqui é errado. Ok? Então vá fazendo aí, ó. Vou fazendo, tá? É importante memorizar esses números, tá? Assim, memorizar com o tempo você vai memorizando isso facilmente. Então, 5 ao quadrado, quem é? 25. 6 ao quadrado é 36, que é 6 vezes 6. 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. E por aí vai. Percebam que essa sequência é formada por números ao quadrado. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Se eu quisesse o 10º termo dessa sequência, quem seria o 10º termo? Olha, o 10º termo seria 10 ao quadrado. Que você sabe melhor do que eu que isso aqui é 100. Mas eu quero o 20º termo dessa sequência. Se eu quero o 20º termo dessa sequência, então o que eu vou fazer? Ó? Assim, ó, o 20º termo faça assim, ó,
20 ao quadrado. Gente, isto é 20 vezes 20. Macete da multiplicação. Se eu tenho dois zeros aqui na multiplicação, ó, bota esses dois zeros lá pro final e multiplica esses dois aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Pronto. Você acabou de responder essa questão juntamente comigo, tá? Então essa questão aqui, ó. O 20º termo dessa sequência é o 400. Beleza, gente? Então, ó, percebam que não é nada de outro mundo, não. Tá? Se você for ler a questão com medo, isso vai causar imperfeito para você. Beleza? Vamos para a segunda questão? Vamos lá, né? Problema 2, trazendo para vocês, ó. Vai aparecendo no seu visor aí agora. Ó. Calcule a potência abaixo. Eu tenho 3 elevado a 2 e o 2 está elevado a 0. Ainda tem uns alternativos aí, né? Que nós temos que verificar quais são. Então vamos aqui comigo. Eu vou só reescrever essa operação, que é 3 elevado a 2. Vou escrever aqui um pouco maiorzinho para você. 3 elevado a 2 e o 2 está elevado a 0. Professor, você não ensinou isso? Não. Ensinei para você, mas é o seguinte, aqui tem uma pequena sutileza, tem um pequeno detalhe. Geralmente a gente aprende a resolver as coisas assim, ó. 3 elevado a 2. Se você for fazer isso, não tem como responder, porque o seu expoente, ó, a sua base, isso aqui é a sua base, tá? Ó. E esse aqui é o seu expoente. Tá? Então como é que você vai resolver isso a priori? A base, beleza, é um 3. O expoente, o que eu tenho aqui dentro do expoente? Minha gente, dentro do expoente aqui eu tenho outra potência. Tá? Então, primeiro eu tenho que resolver esse camarada daqui de dentro. O expoente aqui. Então, vamos lá. Vou resolver esse camarada aqui separadamente. Separadamente para não causar problema. Vou fazer assim, vou pegar esse expoente e vou resolvê-lo separadamente para não ter problema. Eu sei que você não esqueceu, porque nós vimos isso aqui ainda há pouco. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Quem disse 1 acertou. Então, ó. Tá? Então, olha, eu acabei de resolver esse problema que está no expoente. Então, eu posso reescrever esta expressão dessa forma aqui, ó. 3 elevado a 2 elevado a 0, que na verdade esse valor aqui, ó, esse valor aqui, na verdade é 1. Então, eu já vou escrever aqui 1, ó. Esse camarada é 1. 3, 2 elevado a 0, 1. E que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é 3. Então, você acabou de acertar o problema. Ok, gente? Não tenha medo de resolver um problema desse, não. Cai em cima mesmo. É a mesma coisa se eu tivesse assim, ó. Olha, outro problema em cima desse aqui, ó. Se eu tivesse 3 elevado a 2 vezes 4 mais 1. Ô, professor, está dificultando demais. Não tenha medo não, preste atenção. Ó. Primeiro, um problema como esse, você resolva o expoente, a conta do expoente, para depois resolver a potência inteira. Olha aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. Então aqui na verdade eu tenho 3 elevado a 9. Ó. E agora 3 elevado a 9 é com vocês aí, que essa conta é muito grande, tá? Então, em operações como esta, resolva primeiro o expoente para depois calcular o valor da potência. Ok, gente? Então, por enquanto são essas duas questões, tá? Se você ainda teve alguma dúvida nessa aula, alguma sugestão, alguma reclamação, pagamento, você pode escrever aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo, certo? Se restou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, tenha medo não, pode escrever aí, tá? Só não pode xingar, pelo amor de Deus, beleza, gente? Então valeu por assistir essa aula, bons estudos e fiquem com Deus, valeu! Quatro vezes 4, 16, vai 1.
4 vezes 6 dá 24, com mais um 25. 6 vezes 24, vai 2. 6 vezes 6, 36. Com mais 2, 38. É isso. Tá certo, então. Beleza. Tá só conferindo aqui, mas deu certo. 3. Ok? Espera aí que a cachorrada aí tá solta. Ai, Jesus Cristo do céu. Pronto, agora lascou. Não pode gravar uma aula sem esses cachorros lá. Os cachorros endemoniados. Sessenta e quatro vezes 64. Vou calcular. Eita, que os cachorros estão todos endemoniados.